Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé aí, em nome de Jesus, né? Começar mais um culto. Tá funcionando? Tá me ouvindo? Alô, alô. Começar mais um culto, né? Para o Senhor, em nome de Jesus. Novo ano começando, né? E com ele, novas oportunidades da gente fazer diferente, né? O melhor que a gente puder fazer. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 135. Por favor, a gente vai ler do 1 até o 4. Em nome de Jesus. Eu falei com o Senhor que esse ano eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi o ano passado. Eu falei com um amigo meu que o povo, muita gente aí que às vezes espera coisas boas e imagina só virar a chave de um novo ano que as coisas vão melhorar. A gente sabe que se a gente não tiver uma mudança de mente, não colocar novas metas diante do Senhor no nosso coração e buscar aquele que pode, né? Nada muda. Amém? Glória a Deus, irmão chegando. Glória a Deus. Irmã, tem lugar aqui, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos irmãos se achegam, vamos ler. Louvado seja o Senhor. Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, vocês, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Celebrem o seu nome amável com música, pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel é seu tesouro especial. Sim, conheço a grandeza do Senhor, nosso Senhor é o maior que qualquer outro Deus. Aleluia! A gente quer comer um ano novo diferente, vamos começar diferente, dar um louvor especial para o Senhor cada dia, né? Nós que temos essa oportunidade. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por este culto abençoado. Nós amamos o Senhor e estamos aqui para servir o Senhor. Pai, que o Senhor possa nos usar cada um de nós esse ano poderosamente para engrandecer teu nome, para louvar o Senhor. Eu te amo, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Paz, Senhor Jesus, a todos. Tem alguém que nos visita aqui hoje? Levante sua mão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão em casa, volte sempre em nome de Jesus. Graças a Deus que vocês vieram. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Mateus 28, 19 e falaram no ponto aqui que a gente tem que orar para as crianças. Vamos orar para as crianças? Quem está na salinha hoje? Vem cá, Dani, trabalhar em nome de Jesus, minha filha. Quem ficou com saudade da Dani e do Júnior? Levanta a mão. Oh, Jesus amado. Quem ficou com saudade da Rosa e do Narizinho? Levanta a mão. Amém, irmãos, a paz. Também fiquei saudade de vocês. Vamos orar? Eu ia fazer isso no último culto, eu queria fazer dessa vez. Ao invés dos papais levantarem as mãos, vamos vocês orar pelos papais? Pode ser? Pode, todo mundo? Então eu vou colocar o microfone aqui, eu quero que vocês repetem, por favor, tá bom? Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida dos papais e das mamães, das tias e dos meus irmãos. Que eles prestem atenção, entendam a palavra e adorem ao Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Você que encontrando a sua Bíblia, eu te peço para ficar de pé para a leitura da palavra. Amém? Graças a Deus. Quem ficou com saudade do Léo? Amém? Graças a Deus. Mateus 28,
versículo 19 a 20. Aleluia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode sentar em nome de Jesus. Curva sua cabeça onde você está. Feche seus olhos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Para que, igreja? Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui nesse lugar. Primeiro dia em que a igreja se reúne para cultuar o teu nome. Te agradecemos, Pai, pela tua presença aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter recebido a adoração da sua igreja. E nesse momento, Pai, nós nos colocamos à disposição, Deus, para ouvir a tua palavra. Deus, que a tua palavra, que é alimento para as nossas almas, que nós possamos nos alimentar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, dê sabedoria ao pregador, e se o pregador, ó Pai, não for capaz, o Espírito Santo complete a obra, para que ninguém saia daqui vazio, para que ninguém saia sem compreender, ó Pai, o que o Senhor quer para nós hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a missão da igreja. E falar sobre a missão da igreja é falar sobre a nossa missão. Eu acredito que todo mundo tem bem claro na sua mente, no seu coração, que você é a igreja do Senhor. Eu acredito que todo mundo tem claro na sua mente, no seu coração, que em casa você é um membro. Em casa você não é igreja. Você é igreja quando você está no corpo, quando você está inserido. Aí sim, de acordo com a palavra, não de acordo com aquilo que eu acho, mas de acordo com a palavra, você é igreja quando você está no corpo. Então, a nossa missão, a missão da igreja é um chamado que não é de hoje, é um chamado que reverbera dentro do meio desses séculos, esses anos. Não é algo novo, não é algo que os pastores criaram. O chamado para a igreja é algo que o Senhor fez para nós. Não é de hoje, não é por acaso. Gostaria que você gravasse essa frase. A igreja, desde o início, foi chamada para ser um farol para aquele que está perdido. Quem aqui já foi no mar, já viu um cais? É tipo um cais chamado graça para quem estava perdido no meio do pecado.
A missão da igreja não é um conceito abstrato. Parece que quando a gente fala de discípulo, parece que são aqueles caras que Jesus chamou lá atrás. A igreja, eu não entendo muito bem o que é igreja. Para a pessoa que não compreende o reino de Deus, vai falar que a igreja é um grupo de pessoas dentro de um prédio, que tem um cara lá que fica roubando o dinheiro deles, ele controla a mente de todo mundo, as pessoas lá fora pensam assim de nós. E igreja não é algo que o homem vai definir, porque a igreja foi definida lá em Atos 2, quando a igreja ela nasce ali. Então a igreja não é algo de hoje. O chamado para a igreja é algo antigo, meus irmãos. E na maioria das vezes nós levamos a vida no automático e nós perdemos a noção do que é a igreja. E eu estou aqui hoje no primeiro culto para falar para vocês o que é a missão da igreja. Então a igreja não é algo criado em deformidade, muito pelo contrário, é algo muito organizado, vocês vão entender. É algo que tem uma forma e é um chamado urgente e passa por cada um de nós. Passa por cada um de nós. Todos nós que um dia fomos alcançados pelo favor de Jesus, a mensagem ela tem que passar por nós para alcançar outras pessoas. Não é só para nós. É muito valioso. Não é apenas para nós. A missão da igreja não é algo revezável e eu vou explicar. Eu e você, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós. Nós estávamos boiando no mar da condenação eterna, e por uma força que nenhum de nós sabe explicar, nós sabemos o que é, mas nós não sabemos explicar, é que nós fomos atraídos para esse cais chamado graça. Todos nós fomos atraídos para esse cais, e o importante que nós devemos levar em consideração é que ninguém aqui desejou ser resgatado. Ninguém aqui estava afogando e levantou a mão, Senhor, socorre-me. Ninguém aqui queria ser resgatado. Ninguém queria. Ninguém aqui, quando estava nas águas turvas do pecado, estendeu as mãos e gritou, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ninguém aqui queria ser resgatado. Ninguém. Ninguém aqui saiu da sua casa um dia decidido a aceitar Jesus por conta própria. Ninguém, nenhum de nós. Nenhum de nós. Tudo o que aconteceu nas nossas vidas, Cristo é responsável. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Jesus, ele atuou 100% no nosso resgate, na nossa justificação e na nossa santificação. Na obra da redenção não tivemos nenhuma participação. Me pergunta por quê, pelo amor de Deus. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 a 8. Graças a Deus. Quando você abre na obra da redenção, não tivemos nenhuma participação, porque nós estávamos mortos. Olha só. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza, éramos naturalmente merecedores da ira. Todavia Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Mais uma vez, pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de... Quem aqui já viu morto fazer alguma coisa? Então, morto, voltando para a palavra, morto não faz nada. É por isso que nós não fizemos absolutamente nada, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós lemos essa passagem de Efésios, do versículo 1 a 8, nós não vemos nenhuma ação do homem. Nós não fizemos
nada, meus irmãos. Não fizemos absolutamente nada. Então Jesus, ele atuou 100% no nosso resgate, na nossa justificação e na nossa santificação. Eu e você não fizemos nada. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quando eu disse que a missão da igreja não era algo revezável, eu quis dizer, meus irmãos, que virão muitos depois de nós. Virão outros depois de nós. E esses outros que serão resgatados da mesma forma que eu e você nós fomos, eles nos encontrarão naquele cais. Ou seja, eles encontrarão a igreja. Essas pessoas que virão lá fora, que são perdidos em seus delitos e pecados, assim como nós estávamos, eles precisam encontrar a igreja. A missão da igreja, a primeira missão da igreja é ter as portas abertas. E mais que as portas abertas, ter um povo que os recebe. E pensa comigo, essas pessoas que virão, eles não entrarão assim sábios, preparados como vocês. Serão pessoas falhas, assim como nós. E é nosso papel, meus irmãos, recebê-los. É nosso papel fazê-los parte daquilo que nós somos. Afinal de contas, não é o pastor que acrescenta, é Cristo que acrescenta. A igreja é um meio de graça. Obrigado, Senhor. A missão da igreja é receber essas pessoas que foram resgatadas por Cristo. A grande comissão não é um peso a ser carregado, mas um privilégio, meus irmãos. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma honra, um prazer em ser cristão, gente. É tão bom quando uma pessoa lá fora precisa de alguém da parte de Deus para dar um conselho, para falar alguma coisa. É bom demais, eu não sei vocês, mas eu tenho um orgulho em fazer parte da igreja do Senhor. Eu tenho orgulho. A grande comissão não é um peso a ser carregado, mas um privilégio. É um privilégio sermos instrumentos na mão de Deus. E como eu disse, não é de hoje e não é por acaso. Sobre o contexto histórico da igreja, antes da inauguração da igreja, os judeus estavam esperando a vinda do Messias. Quem participou dos cultos nos domingos de dezembro, entende o que eu estou falando. Mas Jesus, meus irmãos, como cumprimento dessa expectativa, ele trouxe uma compreensão totalmente diferente acerca do reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Aquelas pessoas, o povo de Deus, da antiga aliança, eles esperavam que o Messias viria cheio de poder e glória, e veio cheio de poder e glória. Mas eles esperavam um poder político, um poder bélico, um homem cheio de autoridade, montado em seu cavalo branco, igual o Encantado do Shrek, quem lembra, né? Mas Jesus veio simples, foi carregado por um jumento que estava amarrado, veio um camarada simples. As pessoas buscavam o reino visível, e Cristo veio e estabeleceu o reino dele dentro de nós. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 21. Graças a Deus. Tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre nós. Vocês lembram da mulher samaritana, de João capítulo 4, versículo 20? Vocês lembram? Não só ela, mas todo o povo acreditava que o reino de Deus era algo geográfico. Ela faz essa pergunta para Jesus, depois que Jesus revela para ela quem ela realmente era. Ela fala, Senhor, vejo que tu és profeta. Onde nós adoraremos? Será aqui nesse monte ou em Jerusalém? E Jesus dá uma resposta aqui que ela não esperava. Não é lugar, é como. Não é lugar, é como. Não é no monte, nem em Jerusalém. No versículo 23, Jesus diz àquela mulher, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Como eu disse, não é de hoje e não é por acaso. A igreja primitiva do Senhor, ela começa a se reunir em pequenos grupos, compartilhando a palavra, compartilhando as experiências, e a igreja começa a nascer, já com os discípulos. Durante seu ministério, Jesus ensina aos seus discípulos sobre amor,
sobre a compaixão e sobre o serviço. A igreja, ela precisa amar, a igreja, ela precisa ter compaixão uns dos outros, a igreja precisa servir. E o mais importante, a igreja precisa levar o evangelho de Deus a todo mundo. Meus irmãos, Deus não nos deu uma ordem para parar, já deu. O evangelho, ele precisa continuar sendo anunciado. Infelizmente, pessoas do nosso meio anunciaram um evangelho raso, um evangelho deturpado, onde o homem é colocado no centro. Mais do que anunciar o evangelho, nós precisamos quebrar algumas coisas que foram anunciadas aí fora. Tem muita coisa para nós fazermos. E Cristo prepara os seus discípulos para o que está por vir. Aí Jesus Cristo, depois de ressuscitado, depois de ele ter vencido a morte, ele confere aos seus discípulos o anúncio do evangelho. Começou lá atrás, não é de hoje e não é por acaso. Já em João capítulo 14, abra sua Bíblia lá, por favor. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Versículo 17. Eu queria que vocês dessem uma atenção especial ao versículo 17. Jesus, ele faz uma afirmação, meus irmãos, que me deixou um pouco preocupado. Olha só. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Agora essa afirmação aqui me deixou preocupado. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Eu não sei vocês, mas isso que me deixou muito preocupado. Me deixou muito preocupado. Porque será que nós realmente conhecemos o Espírito Santo? Será? Qual foi a última vez que você teve uma conversa com o Espírito Santo? E eu estou incluído nessa pergunta, viu, meus irmãos? Qual foi a última vez? Porque, meus irmãos, Jesus, ele continua dizendo aí, olha, que nós, porém, o conhecemos, pois ele vive conosco e estará conosco. O que nos faz ser igreja é conhecer o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja passa a ser apenas uma instituição. Não tem diferença nenhuma com a igreja sem o Espírito Santo, com o taberna que a gente foi ontem. Irmãos, ontem eu comi tanto, como é que chama o negócio, amor? Até esqueci o nome. Como é que chama? É bife. É filé parmegiana. Gente, que tem gostoso. Nossa, Deus. Comi demais. Está uma delícia. Não tem diferença nenhuma. Ô, irmão. Amém. Só fica atrapalhando o sermão da gente, né? Misericórdia. Então, a igreja sem o Espírito Santo e o taberna é a mesma coisa. É uma loja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde totalmente o seu propósito. Perde totalmente o seu propósito. Nós precisamos valorizar o Deus perdido dentro da igreja. Nós precisamos orar mais ao Espírito Santo. É Ele quem intercede por nós. É Ele que nos convence do pecado. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, não somos nada. Quando Jesus ele fala no versículo 16 que enviará o outro Consolador, esse Consolador é o da mesma espécie. É Deus como Cristo é. Quando Cristo estava aqui na terra, Ele era o nosso mediador. Nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, e nós não nos envolvemos com Ele. É algo que precisa ser consertado, tá, meus irmãos? Após a sua ascensão, os discípulos se reuniram em Jerusalém, formando uma comunidade que orava e aguardava a vinda do Espírito Santo. A principal característica dessa comunidade era a unidade. E mais uma vez, eu não vou falar sobre purê de batata. Meus irmãos, nós precisamos ser intencionais na unidade. Tem verdades aqui que nós vamos falar um pouco mais adiante, que eu tenho certeza que se você abrir seu coração, a sua vida vai mudar. A sua percepção em relação à igreja vai mudar, eu tenho certeza disso. Eu aprendi, meus irmãos, que a unidade tem que ser desejada, não forçada, porque no reino de Deus nada é forçado. Você precisa desejar estar aqui. Amém. Precisa desejar.
Admiro quem viajou e está aqui hoje. Quem estava com saudade uns dos outros. Nós precisamos desejar isso aqui, meus irmãos. A grande comissão de Mateus, capítulo 28, do 19 a 20, que nós lemos, é um marco que orienta a missão da igreja. Jesus instrui os discípulos a irem e fazerem discípulos de todas as nações, preparando o terreno para a expansão da igreja. A igreja que, nesse contexto, ela está em forma e pronta para cumprir a sua missão. Mas qual é a missão da igreja, meus irmãos? Eu coloquei aqui o primeiro tópico: ir e fazer discípulos. Jesus, antes de subir aos céus, ele deu aos seus discípulos a grande comissão. Eu vou ler novamente com os irmãos. 28, 19 a 20 de Mateus. Vamos ler novamente? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa, meus irmãos, é a missão da igreja desde o início. Nós podemos fazer qualquer coisa. Nós podemos sair, nós podemos fazer um culto na praça, nós podemos fazer um culto de mulheres, um culto de homens, um culto kids, e podemos fazer o que for, desde que não infrinja a palavra de Deus. Mas a missão primária da igreja é ir e levar o evangelho a todos os povos e fazer discípulos. Nada mudou. Nada mudou, continua a mesma coisa. Como eu disse, nós podemos fazer qualquer coisa. Podemos pregar a palavra, podemos dançar, não gosto muito não, mas podemos fazer qualquer coisa. Mas nós precisamos anunciar o evangelho. Fazer discípulos não se resume em apenas pregar o evangelho. Irmãos, fazer o que eu estou fazendo aqui é a parte mais fácil que tem numa igreja. Tem gente que fala, mas eu estou nervoso, eu estou com vergonha, mas continua sendo a coisa mais fácil, pregar a palavra. O difícil é você discipular alguém. O difícil é você investir tempo. É você sair da sua casa, fazer um bolo sem saber fazer, ir lá na casa do seu irmão, trombar com outro irmão que está vindo para o mesmo lugar. Isso é ser igreja, meus irmãos. E nós precisamos retomar o nosso papel como igreja, nos importar uns com os outros, mandar mensagem. Hoje a internet, ela nos aproxima e nos afasta na mesma hora. Precisamos cuidar uns dos outros, precisamos ser igreja, precisamos investir tempo, ser mais intencionais, fazer questão, meus irmãos. Precisamos muito disso. A igreja tem a responsabilidade de cumprir a grande comissão. Resumindo, comissão é uma missão que foi recebida e repassada. Não é saber sobre o reino, é ser participante. A melhor forma de ilustrar isso, meus irmãos, é quando a gente olha para uma peça de teatro. Quem que já foi no teatro? Eu nunca fui. Quem que já viu um bom filme? É lógico, um bom filme. Mas um teatro em si. A melhor forma de ilustrar. Porque quando nós olhamos para essa cena, nós olhamos pessoas, nós olhamos coadjuvantes, nós olhamos os atores principais, mas na igreja não existe plateia. É aonde que muitos erraram, meus irmãos. Isso que eu vou falar é muito sério. Não existe uma plateia numa congregação. O culto, ele foi dividido. Tem o período do louvor, onde nós, como igreja do Senhor, exaltamos a beleza da santidade de Deus, nós honramos o nome do nosso Senhor, nós o adoramos com a nossa vida. Glória a Deus. Mas esse momento aqui é o momento onde nós nos alimentamos a palavra. Para quê? Para anunciar as outras pessoas lá fora. Mas não existe plateia. Infelizmente eu falo isso com muita dor no meu coração. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos estão indo às igrejas para consumir um culto. As pessoas vão aos cultos, sentam em suas cadeiras confortáveis ou não, e ali, eu vou no culto hoje, porque eu estou precisando, gente, nossa, tem muito tempo que eu não vou no culto. Nós não vamos ao culto, nós vamos prestar culto ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Isso precisa estar claro no coração de vocês, meus irmãos. Nós não vamos ao culto porque eu estou sentindo que o pecado está tão pesado que eu estou até mancando. Não é isso.
Nós vamos ao culto porque Cristo já fez tudo por nós. Não é teatro, onde você vem e senta e parece que só falta uma pipoca, não é? Meu Deus, nada contra as igrejas que eles apagam as luzes, nada contra. Mas, meus irmãos, a finalidade tem que ser Cristo. A palavra que tem que ser pregada tem que ser Cristo falando para a igreja. A palavra não pode amansar ego de ninguém, nós somos falhos, somos pecadores, meus irmãos. Quem está ferido tem que ter a ferida assim aberta para ser tratado. A gente não trata a ferida passando a mãozinha, vai sarar, viu? Vai parar de doer. Não, meus irmãos. Às vezes o tratamento dói, mas a cura vem, tá, meus irmãos? A cura vem. Graças a Deus. Todos somos partes dessa peça. Como eu disse, não existe plateia. Todos nós temos um roteiro para cumprir. E parte desse roteiro é levar o evangelho a todos em toda parte. Mas a primeira parte dessa primeira parte é na nossa casa, é na nossa rua. Não justifica você desejar ir aos confins da terra, ir na África, sendo que nem na rua da nossa casa as pessoas sabem que a gente é crente. Eu fui cumprimentar um rapaz, passei na rua, não é que não, tá, meus irmãos? Vocês vão começar a ver quem que é. Aí eu cumprimentei, ô pastor, aí a pessoa estava lá e falou assim, pastor? Ai, sabe que ele é pastor, não? E mora lá há 1000 anos. Há 1000 anos. Nós precisamos sim, meus irmãos, anunciar o reino de Deus até os confins. Mas até chegar, antes de chegar aos confins, na nossa família, que é um campo, meus irmãos. Bom para você falar do Senhor Jesus, é na nossa família. Nós temos que ser o chato da família mesmo. O povo não quer oração e de repente você fala, vamos orar antes aqui? O povo não quer. Tem gente que não crê, não gosta. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo pão, vamos agradecer a Deus pelo aniversário, vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Sabe, meus irmãos, precisamos novamente sermos os chatos da família. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 14, a parte B, aliás, vamos ler todo. Romanos 10, 14. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como as pessoas da nossa família vão crer em Jesus, sendo que nós não anunciamos Jesus? Como que as pessoas vão crer naquele que nós falamos, se na maioria das vezes eu e você, nós não damos o bom testemunho? Porque na maioria das vezes as pessoas, antes de olhar para Cristo, elas vão olhar para você. Aí, ser igual a Ele, nem... Mas não é o fato de você não ter dado o bom testemunho que acabou tudo. Então não vou, não. Continue pregando. Passa a dar bons testemunhos. Nós somos igreja, nós temos uma missão. E você é parte disso, meus irmãos. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Todas as vezes que eu leio sobre essa passagem de pregar o evangelho, eu lembro de Filipe. Nós falamos muito isso aqui no período de pré-batismo. Abra sua Bíblia lá em Atos 8, 26. Que exemplo, viu? O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Continua, por favor. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E estava no caminho de volta para casa. Sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo Isaías 53, tá, irmãos? O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado.
O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado para a ovelha, para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Jesus aqui, gente. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si mesmo ou de outro? Ai, que coisa mais linda. Filipe vê esse homem lendo as Escrituras no livro de Isaías, e Filipe leva esse homem a Cristo. Ele fala: não, é Cristo, é Cristo. Filipe, ele não apenas compartilhou a mensagem do Evangelho, mas também ensinou e o batizou, tornando um discípulo de Jesus. Filipe não arredou o pé. Filipe estava no lugar certo, na hora certa, aonde Deus queria. E ele investiu seu tempo. Nós precisamos fazer como Filipe na maioria das nossas vidas, na maioria das vezes, né, da nossa vida. Nós precisamos gastar o nosso tempo. Isso precisa queimar dentro de nós o desejo de falar do amor de Deus para as pessoas. Filipe teve a vez dele, ele fez. E nós temos as nossas vezes. Meus irmãos, Deus em sua soberania coloca pessoas diante de você todos os dias. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade dele é que nenhuma alma se perca. Ele coloca pessoas diante de você todos os dias para falar do plano de salvação, para falar do amor dele. E nós precisamos falar. Precisamos testemunhar o amor de Deus. Eu vi uma vez um pastor falando que a pessoa que decide ser testemunha, ela perde o direito de ficar calada. E nós não temos o direito de ficarmos calados. Doa o que doer, nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Porque vocês entendem que a igreja, existe um pastor, existe, mas tira essa questão de nomenclatura, nós somos igreja. E o Senhor, Ele vai cobrar de mim? Óbvio que vai. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Mas Ele vai cobrar de vocês, as almas que vocês não falaram do amor dEle. Ele vai cobrar, meus irmãos. Vai cobrar. E nós teremos a honra, o privilégio de falar: Senhor, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Amém? Você está disposto a ir e fazer discípulos? Mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto? Meus irmãos, essa convocação, essa comissão, não é o pastor Robinho que está pedindo para vocês. É o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por vocês. Você está disposto? Para muitos aqui é um convite refeito, porque muitos encostaram o seu chamado no canto, porque estava muito difícil, estava muito pesado. Eu não consegui, Senhor, estou muito cansado. Quem falou que era para ser na sua força? Deus, Ele não nos chamou para nós gastarmos a nossa força. Sabe por que não é na nossa força? Porque a gente não tem força. A gente não tem força. Deus não nos chamou para nos usar com aquilo que nós sabemos, porque o que nós sabemos é muito raso. É com o Evangelho que Ele colocou nas nossas mãos, palavra de Deus. Porque contra o seu argumento, todo mundo levanta, mas contra a palavra de Deus, quem se opõe à palavra de Deus? Quem se opõe às Santas Escrituras? Quem? Não pode ser na nossa força, porque nós não temos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Pois é Deus quem opera ou produz, tá? Em nós, tanto o querer, quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Vamos ler de novo? Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Nós não temos força, não temos condições, não temos ânimo.
É Ele quem produz isso em nós, meus irmãos. Nós podemos até fazer algumas coisas com as nossas forças, mas nós vamos cansar. A gente vai desistir. Vai ficar longe. Almeida parece que é lá nos Estados Unidos. É muito cansativo. É porque você está na sua força. Agora, se Deus produzir essa força em você, meu irmão, Deus, Ele é inesgotável. Vai na força de Deus. Não vai na sua força não, que você vai cansar, vai parar. Todas as vezes que nasce em você um desejo de desistir, meus irmãos, é sinal que você está lutando com as suas próprias forças. É sinal que você está usando as suas próprias reservas, usando os seus próprios métodos, usando os seus meios. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Está puxado, está doendo, porque nós estamos com as nossas forças. E eu não te julgo não, você está bem intencionado. Eu fiz isso muito, talvez a minha vida toda fazendo para o Senhor, e Deus pedindo para mim ser algo para Ele, e não fazer. Vocês entendem, meus irmãos? Nós não fomos chamados para passar uma temporada com Cristo, nós fomos chamados para morrer por Ele. A igreja foi chamada, foi levantada para morrer por Ele. As testemunhas que é narrada lá em Atos, é mártires. Se você, olha, Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não tivesse esse tome a sua cruz, era só seguir Jesus. Mas essa cruz é literalmente, meus irmãos, você se colocar à disposição de morrer por Ele, é você estar sujeito aos açoites, às traições, cansaço, o abandono, morte. Se você lê a palavra de Deus de verdade, você vai ver que todos os discípulos, exceto João, todos morreram. Todos. Pessoas foram cerradas ao meio. Paulo perde a sua cabeça a mando de Nero. Meus irmãos, eles estavam dispostos a morrer por Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 36, está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Meu Deus. Qual é a missão da igreja? Ensinar a obedecer ou observar tudo que Jesus nos ordenou. A missão da igreja não se resume a apenas anunciar, proclamar o Evangelho, mas também enfatizar a obediência. Jesus, ele requer a nossa obediência. E como que ele requer a nossa obediência? Amando o próximo. Nós precisamos amar uns aos outros. Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus, ele pede para que amemos uns aos outros. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Por que Jesus ele pede para nós amarmos uns aos outros? Porque ele nos amou primeiro. E não é um amor fingido, não, é um amor de verdade. Precisamos amar de verdade. Meus irmãos, isso é difícil. Eu não tô sendo hipócrita em falar, vocês têm que amar, vocês têm que me amar. Não, igual o baby do... Misericórdia. Nós temos que amar de verdade uns aos outros. Temos que amar. Jesus, ele quer a nossa obediência, pedindo com que perdoamos uns aos outros. E outra coisa difícil. Gente, é difícil demais perdoar. Perdoar é difícil demais. Eu acredito que todo mundo conhece aquela pessoa que pisou no seu pé e te fez mal, e essa pessoa não desce nem com Coca-Cola gelada. Não desce de jeito nenhum. Todo mundo tem uma pessoa assim, não tem? Fala a verdade. Ou é só eu? Meu Deus do céu, eu estou só no céu, né? Ninguém... Essa pessoa você tem que amar, você tem que perdoar. Meu Deus do céu.
Perdoar vem de perda, é prejuízo. Mateus, para piorar um pouco a nossa situação, Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. Te convido a ler comigo. Por que Jesus, que está na Bíblia? Jesus, por que você falou isso, Pai? Oh, meu Jesus. Olha isso, meus irmãos. Dá vontade até de ir embora para casa, não dá? Dá vontade. Por que vocês vieram aqui hoje? Oh, Jesus. Mateus, eu não falei, não? 6, 14 e 15. Aí, ó, é isso aí mesmo. Meu Deus. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Pronto, não precisava falar o outro, mas Jesus ainda vai falar. Mas, se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você vir na igreja, não adianta você dar dízimo, não adianta. Não adianta, você precisa perdoar. Meu Jesus. O perdão, meus irmãos, é essencial para a nossa sobrevivência. Sabe por que Jesus, ele colocou isso aqui com tanta clareza? É porque nós fomos muito perdoados. Nós não merecíamos perdão, merecíamos morte, condenação eterna, mas ele com sua graça, com o amor com que nos amou, nos resgatou. Foi ele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu Filho, para o reino do seu Filho amado. Nós não merecíamos, ele nos perdoou. Pecamos contra Deus, só Ele para nos perdoar. Pecamos contra um Deus eterno. Pensa no tamanho do prejuízo. É por isso que Ele fala que se você não perdoar o seu próximo, Ele não vai te perdoar não. Mas pastor, fala com Ele. Fala com Ele, reclama com Ele. Não tem jeito. Se não perdoarmos Jesus, o nosso Deus não nos perdoa. Eu vou pular para o próximo que está feio, né? Vamos para o próximo então, em nome de Jesus. Depois vocês bebem água lá em cima. Jesus quer a nossa obediência, pedindo a nossa humildade, e é outra coisa difícil. Sermos humildes. Que é isso, pastor? Humilhar, pastor? Ah, pastor, sim, humilhar. Mateus capítulo 23, versículo 11 a 12. O maior entre vocês, meu Jesus, deverá ser servo. Servo aqui, meus irmãos, é escravo, tá? Tá bom, meus irmãos? É escravos. Versículo 12. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar. Jesus aqui, ele está falando do serviço, do servo. E também é uma prova de amor quando nós servimos aos outros. É maravilhoso, meus irmãos, servir uns aos outros. Um dia desse, um irmão da nossa igreja, eu não posso falar que é o irmão Carlinhos, ele estava fazendo um churrasco na casa dele lá, ele trouxe uma vasilhinha para mim assim, com uns pedacinhos de carne, um molhinho de cebola com pimenta. Gente, pensa, eu não estava esperando, ele veio aqui pastor, trouxe para você, falou, meu Deus, que coisa linda. Claro que nós podemos servir uns aos outros com outras coisas, com um abraço, sabe, meus irmãos? A pessoa fez um aniversário, você manda uma mensagem para essa pessoa, manda um versículo bíblico para aquela pessoa. Você quer ver a melhor coisa que você pode fazer uns pelos outros? Orar. Não tem coisa melhor, meus irmãos, que receber a oração dos irmãos, a intercessão dos irmãos. Não tem coisa melhor. Charles Spurgeon, ele escreveu assim, que a humildade é a rede que se apanha a glória. E ele disse que também que o orgulho não é o oposto da vergonha, e sim a fonte. Nós não temos exemplo maior que Cristo, que sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas ele esvaziou, vindo a ser servo. Meu Deus, meus irmãos, quer exemplo maior que Cristo? Jesus, ele quer a nossa obediência em nós buscando o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33,
Isso aqui todo mundo conhece. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos colocando as nossas vidas em segundo plano, e isso também é difícil. Eu compreendo que cada um aqui tem a sua vida, tem o seu trabalho, tem o seu cotidiano. Mas lá no seu trabalho, você é um cristão lá no seu trabalho. Na escola, você é um cristão lá na sua escola. Estávamos conversando, eu e minha esposa esses dias. Poxa vida, mas eu lá no meu trabalho, será que eu estou servindo? Sim, sim. Mas eu deveria abrir mão do trabalho? Não, não é isso. Não é isso. Tem como você ser uma bênção no seu trabalho. Você é uma bênção no seu trabalho. Lá você tem a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, nós precisamos realmente buscar o reino de Deus. A tradução melhor seria: busquem, pois, em primeiro lugar, o governo de Deus e a sua justiça. Buscar pelo governo de Deus é buscar a sua vontade sobre a nossa. É você virar para Deus e falar: Senhor, é a tua vontade, a minha não, a minha fica para depois, é a sua vontade. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Domingo não tem nada para fazer. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, coloca alguém no meu coração para me falar do amor do Senhor para essa pessoa. Vocês entendem? Buscar pelo governo é buscar a sua vontade sobre a nossa, é aceitar e obedecer os seus decretos. Mais uma vez, como eu disse, não é de hoje e não é por acaso. Terceiro e último, qual é a missão da igreja? É viver como igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Portanto, o corpo não é feito só de um membro, mas de muitos. Aqui está falando de nós hoje. A igreja que ela é comparada a um corpo, e meus irmãos, não tem ilustração melhor. Paulo, meus irmãos, para poder comparar a igreja de Cristo como um corpo, não tem melhor comparação. Essa unidade, esse corpo, ele não anula a diversidade. Aqui não é para vocês começarem a falar igualzinho a mim, igual tem em algumas igrejas, que parece que eles fazem um curso, os pastores falam tudo igualzinho. Não tem isso, não tem isso. Cristo, Ele não quer que todos nós sejamos iguaizinhos, como uma fábrica, sabe? Sai aqueles bichinhos tudo igualzinho. Não é isso. Ele quer que nós sejamos idênticos no agir e no proceder. Um exemplo, uma orquestra. Cada instrumento diferente. Tem uns tamborzão, tem uns tamborzinhos, tem umas flautas. Cada um com sonoridade diferente, mas quando junta é uma música só. É isso que Cristo quer de nós. Cristo quer você com seu defeitozinho, eu com o meu defeito, mas quando a gente se junta, nós somos a igreja que Ele comprou com seu sangue, e que nós falemos uma só voz, uma só língua, um só processo, um só objetivo, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. E para a gente finalizar, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A verdadeira igreja, se ela não ama, ela não acolhe. Se ela não ama, ela não perdoa. Se ela não ama, ela não serve. Se ela não ama, ela não se alegra uns com os outros. A igreja é sim, meus irmãos, composta de pessoas cheias de defeitos, mas de pessoas que amam ao Senhor acima de todas as coisas. Sem o amor, meus irmãos, nós não vamos conseguir cumprir a missão que Cristo determinou para a sua igreja. Sem amor, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Eu convido a você nesse primeiro encontro desse ano a realmente, meus irmãos, buscar discernimento da parte do Senhor.
buscar realmente a cumprir a missão que Deus determinou para você. Vá para sua casa com isso claro em sua mente, que você não é parte de uma plateia, você é parte de uma igreja, que essa convocação, essa comissão foi feita a você. Se você ouviu essa palavra pela primeira vez, hoje, essa palavra é para você. Nós precisamos dar continuidade à missão que Jesus determinou para nós, porque cada um de nós seremos cobrados, meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica de pé. Então, qual é a missão da igreja? Ir fazer discípulos, ensinar a obedecer, observar tudo que Jesus mandou e vivermos como igreja. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver. Se possível, coloque a mão na altura do seu coração. Pai, nós queremos, antes de tudo, agradecer ao Senhor por esse momento. Obrigado, Deus, pela Tua palavra exposta hoje aqui nesse lugar. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, sabemos que é difícil cumprir, ó Pai, aquilo que o Senhor pede para nós. Mas como a Tua palavra mesma disse, Senhor, não é na nossa força, não é naquilo que nós sabemos fazer, porque é o Senhor quem opera em nós o querer, o fazer. Jesus, nos ajuda nessa tarefa difícil em ser igreja. Jesus, eu sei que o Senhor nos chamou e nos colocou aqui para servir ao Senhor. Nos ajude, nos fortaleça, Espírito Santo. Nós te louvamos, Deus, pela Tua infinita bondade. Obrigado, Jesus, por nos confiar a sermos igreja. O Senhor poderia ter chamado qualquer um, e o Senhor nos chamou. Se o Senhor nos colocou aqui, é porque o Senhor quis que ouvíssemos as Tuas palavras e as praticássemos. Deus, eu te louvo por cada um dos Seus filhos que vieram aqui, todos os que eu conheço e os que eu não conheço, Senhor. Te agradecemos porque em tudo o Senhor faz. Sabemos que o Senhor os trouxe aqui, Deus, para ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, agora, Espírito Santo, nos ajude a colocar essa palavra em prática, para que a palavra de Tiago venha se cumprir em nós, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, nos ajude, nos dê força, nos dê sabedoria, Deus, para cumprir essa missão com fidelidade, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos até o fim, porque o Senhor virá e o Senhor buscará uma igreja preparada pela sua própria igreja, Senhor. Oh, meu Deus, envie pessoas para que nós possamos falar do Seu amor, da Sua misericórdia, da Sua graça, e que nós possamos, Deus, como igreja, estar naquele cais que o Senhor vai enviar pessoas resgatadas, ó Pai, presas, ó Pai, pelo pecado. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos ajude a superar as nossas limitações, nos ajude a cultivar a unidade, meu Deus, nos ajude a ser igreja como o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, sabemos que é difícil, meu Pai, porque ainda nós estamos nesse pacote de carne chamada corpo, Pai. Nos ajude a lutar contra nós mesmos, nos ajude, Senhor. Prepara cada um de nós aqui como um belo de um soldado. Prepare cada mulher aqui, Deus, como uma soldado do Senhor. Cada homem, Deus, cada família. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que ministérios serão descobertos aqui nessa noite. Pessoas que encostaram, ó Pai, o chamado que o Senhor teve para ele. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude, Senhor, a permanecermos diante do Senhor. Nós te agradecemos pelos Teus feitos. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, que o Espírito Santo nos ajude. Nós vamos para casa hoje diferente. Cada um aqui tem um dever de casa para cumprir. Deus falou com vocês hoje, eu tenho certeza que vocês não endureceram o coração de vocês. Deus falou com cada um de vocês.
eu não durmo com essa culpa. Vou dormir tranquilo. Nós temos um trabalho para fazer, meus irmãos. Amém? Quero chamar o pastor Magela para dar a bênção apostólica para os irmãos. Irmãos, até no próximo culto, quarta-feira, nós estaremos aqui para louvor e glória do nosso Deus. Não desanima, porque nós colheremos aquilo que nós plantamos. Como vocês perceberam, esse é o ano do semear. A palavra de Deus pede para nós semearmos no Espírito, porque do Espírito nós colheremos vida eterna. Então, semeie amor, meus irmãos. Semeie na sua vida a palavra de Deus. Comece a meditar na sua palavra. Comece a cultivar dentro da sua casa um período de oração, você e sua família. Passa a ter o hábito de frequentar a igreja e não faltar de culto. Em nome de Jesus, faça isso, porque se você fizer isso, você vai colher vida eterna. Não porque o pastor falou, mas porque o próprio Cristo disse. Amém? Glória a Deus. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que palavra santa que nós recebemos nesta noite. Que nós, cada um de vós, possa levar essa palavra nos seus corações e conseguir ficar em comunhão durante a semana toda, para que você volte e receba novamente esta mensagem em nome de Jesus. Há 43 anos eu recebi essa palavra e estou até hoje. Hoje eu estou jubilado, aposentado, né? Mas eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade que o pastor Robson me deu. Vamos para a nossa casa, irmãos? Cheio da bênção de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Querido Deus e amado Pai, eu entrego agora a tua igreja em tuas mãos. Abençoa, Deus, cada vida que compareceu nesta noite. Que eles sejam um vaso escolhido na tua presença. Que teu Espírito Santo seja a direção de cada vida. Ah, meu Deus, nos abençoe. E que a paz, a comunhão do Espírito Santo e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada coração, hoje e sempre. Amém? E as palmas louvam o Senhor e até o próximo culto. Amém?